Cara, é muito difícil estar no meu lugar, acreditem. Porque depois de tudo que já foi dito e de todo mundo que já falou, eu acho que eu só fiquei aqui nessa posição porque o meu papel agora vai ser relembrar vocês daquilo que já foi dito. Não vou dizer nada de novo, mas eu vou dar o lembrete que eu acredito é característico de quando a gente trabalha com temas como esse. A gente lida muito com as questões da crença individual. E para muita gente, o cristianismo é simplesmente uma questão de crença individual. Acredita nisso? Beleza. Não acredita? Tá bom também. Tem muita gente entre nós que vê a fé assim. É uma questão de aceitação. Você quer? Beleza, ótimo, siga. Não quer? Tá tudo bem também. Tá tudo certo. O meu papel nessa manhã é lembrar você que não está tudo certo. Se você decidir não crer. E você vai decidir não crer, não porque não faz sentido, mas por causa desse probleminha, que é exatamente o motivo pelo qual existem cosmovisões falsas. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no texto que já está aí aparecendo, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas os versículos 1, 2 e 3. E esse texto será o texto do agora, do já, daquilo que nós queremos que nesse momento você já se posicione. Então, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, versículos 1, 2 e 3. Eu vou ler na edição Nova Almeida Atualizada, que é a nossa aqui de Poços, mas não é tão diferente assim, na essência, apenas algumas palavras que mudam. Então, se você tiver na RA, na Revista Atualizada ou em outra, não vai ter uma grande dificuldade, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos ver esse finalzinho aqui, o versículo 3. Versículo 3, gente, é o versículo que eu vou destacar como o central. O principal, não no sentido que ele é mais importante, mas para nós hoje, para o nosso propósito, esse é o versículo que você vai pegar o marca-texto, ou a caneta mesmo, ou lembrar no coração e destacá-lo, tá? Então eu vou ler novamente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E de nenhum modo escaparão. Sabe essa frase final aí, de nenhum modo escaparão? Eu queria que agora você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse isso para ela. E de nenhum modo escaparão. Faz isso, por favor. De nenhum modo escaparão. Fala isso, vocês só tem uns... De nenhum modo escaparão. Faz isso aí. Fala isso aí. Ótimo. Muito bom. Agora para de falar. Agora me deixa falar. Valeu, gente. Você já se perguntou por que existem cosmovisões falsas? E repare que a qualificação dessa forma já emite um posicionamento. Eu não estou dizendo outras cosmovisões, eu estou dizendo cosmovisões falsas. Eu estou pressupondo que existe uma verdadeira e todo o restante é falso. Eu não estou sendo, vamos dizer assim, intolerante, pluralista, não estou sendo progressista, nem pós-moderno. E eu acho muito importante você sair daqui com essa convicção de que esse não é apenas mais um ponto de vista que você vai adotar dentre tantos outros possíveis. Porque a palavra de Deus é muito rica em descrições. E o propósito nosso nessa manhã tem a ver com isso aqui, a mente endurecida.
Eu gosto muito de trabalhar palavras quando eu estudo com a minha igreja, com os meus meninos e meninas, porque nós cremos que Deus inspirou todas as palavras da Bíblia, ou seja, elas foram escolhidas, aquelas que estão ali, podia ter sido outras. E quando a gente vê o idioma original no qual a Bíblia foi escrito, no Antigo Testamento hebraico, alguns trechos do aramaico e no Novo Testamento grego, você vai perceber que essa ideia de inspiração explica muito bem por que algumas palavras foram utilizadas. E eu quero introduzir o nosso estudo hoje perguntando para você uma coisa. Como que a Bíblia descreve as pessoas de mente endurecida? Ela tem um perfil? Quando eu era pequeno, eu pensava que mente endurecida tinha a ver com uma expressão de raiva quando a palavra de Deus era pregada. Eu fui criança nos anos 90 e esses anos foram anos muito legais. Muitas músicas que hoje são memes surgiram naquela época. Muitas coisas que hoje nós achamos vintage eram a última moda naquele tempo. E os anos 90 na Igreja Evangélica Brasileira foram anos nos quais muita coisa foi introduzida na igreja evangélica. Entre elas, a crença de coisas como... Gente, parece absurdo, mas talvez os pais de vocês se lembrem. Houve um tempo que na igreja evangélica as pessoas pegavam um LP. Vocês sabem o que é LP? LP é um disco de vinil. O CD, mais ou menos desse tamanho, o LP era tipo... E se colocava num dispositivo onde tinha uma agulhinha que você tinha que colocar direitinho para a música poder tocar. Quem lembra disso? Então, o LP, gente, ele podia ser tocado para trás também. E algumas pessoas faziam isso para identificar letra satânica. Então eles pegavam, por exemplo, o LP do Roberto Carlos, LP dos Engenheiros do Havaí, LP dessas bandas brasileiras, Raul Seixas, e tocava para trás para ver o que saía. E não saía nada. Mas era uma das coisas que tinha. Outra coisa que era muito comum naquela época era o chamado pacto com o diabo. Então, as pessoas vendiam a alma para o capeta, segundo consta, para que elas pudessem ficar ricas e ganhar benesses. Tinha muita coisa, muita história rolando. Há quem diga que certos atores e artistas daquele mundo cultural eram pessoas que tinham vendido a alma para o diabo e etc. e tal. Então, durante muito tempo, a igreja evangélica brasileira olhou para isso para poder identificar as artimanhas do diabo. Inclusive, há histórias absurdas do tipo assim, que vermelho era a cor do diabo. Então, se você tinha uma Bíblia vermelha, a sua Bíblia era do diabo. Eram umas coisas de louco, assim. Então, tinha gente que proibia assistir filme da Disney, por exemplo, porque, inclusive, gente, eu preciso contar essa história porque ela é revoltante. Quando eu era pequeno, um dos filmes top 10 de bilheteria até hoje saiu em animação, que é a animação do Rei Leão. Vocês viram o live action de 2019. Alguém lembra do cartoon mesmo? Que assistiu lá na fita de vídeo. Gente, um dos melhores... Não tem como não chorar quando você vê o Mufasa morrendo no meio da debandada dos antílopes. Aquilo ali é emocionante. Quando eu era pequeno, eu achava isso uma besteira, tipo, chorar por causa de filme. Hoje vocês precisam ver como é que eu fico em algumas coisas. E uma coisa que eu acho que muda muito a sua visão, principalmente você, homem, né? Você que acha que chorar é uma coisa vergonhosa, espera você casar para você ver. Você vai ficar chorão, você vai ficar chorão. Eu chorei tanto no dia do meu casamento, gente. Lorena estava de boas, assim. A maquiagem não ficou afetada em nenhum momento. Mas depois, quando eu achar o meu vídeo do casamento, eu mostro para vocês. Eu entrei chorando, eu saí chorando, na festa eu chorei. Aí, eu olho essas coisas e eu penso, você falou, agora está aí, né? Mas eu estou contando tudo isso para você, porque... Quando eu tinha 9 anos, uma missionária foi pregar na minha igreja, Natal, em Itapeva, e ela tinha dito o seguinte para os pais: as fitas de vídeo da Disney atraem demônios para sua casa. E vocês precisam queimar essas fitas. E mamãe voltou para casa para dar aquela notícia para a gente. Falei assim, crianças, papai e mamãe aprenderam na palavra de Deus que esses vídeos são ruins. Nós vamos ter que nos livrar deles. A minha primeira preocupação quando mamãe contou isso no carro foi assim, videogame também?
que naquela época videogames tinham fitas. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. Mas o processo foi feito. Quase 20 anos depois, a gente limpando a igreja para fazer uma escola bíblica de férias. Toda igreja que vamos dizer assim, que tem o padrão antigo, normal, ela tem uma sala que funciona como se ela fosse quase como um almoxarifado. Você põe ali tudo que é coisa velha, tralha, e umas coisas que estavam ali, a gente precisava desocupar aquela sala. O que a minha mãe achou ali? As fitas de vídeo não foram queimadas. Elas estavam lá dentro. E aí, quando a gente viu a fita assim, toda embolorada, sem qualquer possibilidade de restauração, e a minha primeira dúvida foi a seguinte: se a fita de vídeo atrai demônio, tinha uma pancada de fita de vídeo na sala da igreja. Será que os demônios estavam ali? Foi a primeira coisa. Aí você começa, a cabeça da criança que virou adolescente fica mais ou menos assim, né? Mas o demônio na igreja? Não pode. Então, esse é o tipo de coisa que nos anos 90 as pessoas se preocupavam. Então, muita gente, quando lia na Bíblia a respeito daquela coisa da marca da besta, o pessoal pensava em chip. Coisa assim que ia colocar aqui e tal. Vocês já ouviram falar disso? Então, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Hoje você vai sair daqui sabendo o que é isso. De verdade. Para você estudar a marca da besta, não seja besta. Essa é a minha preocupação principal. Você vai saber hoje o que é isso, porque tem a ver com esse texto. A Bíblia, gente, explica o mundo. E eu acho que quando a gente olha para o que está acontecendo e fica perdido, é porque falta cosmovisão bíblica para você. Passado esse tempo onde a igreja evangélica olhava para demônios e artefatos que tinham o poder de concentrar demônios e etc., nós adentramos numa época em que agora, do nada, e eu me lembro claramente disso, em 2014, nas eleições presidenciais, que nós tínhamos ali 2 candidatos polarizados, de repente, nós começamos a falar no Brasil sobre direitos LGBT, legalização de drogas e destruição da família, aborto. E a partir daquela eleição, o Brasil ficou dividido em 2. E a impressão que nós que vivemos naquela época, porque aquela ali não foi a minha primeira eleição presidencial, foi a segunda. A minha primeira foi em 2010. A gente começou a perceber as coisas assim na igreja e pensamos, o que está acontecendo? Por que do nada a gente começou a falar sobre isso no Brasil? E desde então a igreja tem tentado buscar respostas, porque essas coisas estão entrando no nosso meio. Eu queria dizer para você que é exatamente por isso que nós precisamos estudar o que a Bíblia fala sobre mente endurecida. Por quê? Porque há um propósito para isso. Quando você vê as pessoas abraçando a mentira, se pergunte o que elas estão tentando construir. Qual é o objetivo delas? Por que acreditar nisso? Por que existe uma cosmovisão ou outras cosmovisões que são mentirosas? Qual é o objetivo? É isso que eu queria hoje poder dizer, com base nesse texto. As coisas que estão acontecendo nos parecem aleatórias, mas elas não são. Porque a Escritura Sagrada nos diz como que o nosso mundo ficará até o momento em que Jesus Cristo voltar. Então hoje nós vamos pegar o que nós estamos aprendendo e jogar isso lá no futuro, onde Cristo voltará. Nós não sabemos quando é, mas a Bíblia descreve como o mundo vai ficar até o momento em que Cristo voltar. E é isso que hoje eu gostaria que você saísse daqui atento, para que você não seja pego de surpresa. Ontem, nos grupos de pastoreio, teve um grupo que me parou e me perguntou sobre essa questão, né? Como que vai ser e tal. Eu vou confessar aqui a minha visão para você. A Igreja Presbiteriana do Brasil é declaradamente amilenista, mas eu acho que isso não é o foco principal. Eu gostaria de convencer hoje você, biblicamente falando, de como o mundo vai ficar até o momento em que Cristo vai voltar. E aí você vai perceber que tudo isso, gente, já estava escrito. E eu quero, então, de imediato, eu vou sugerir 2 pontos hoje. Então, se você gosta de anotar, destacando os tópicos, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esses 3 versículos e eu vou colocar para você 2 tópicos sobre a mente endurecida, tá bom? Antes de nós adentrarmos no primeiro ainda, eu quero lembrar você de uma coisa muito importante. Quando a gente fala de mente endurecida na Bíblia,
tem um personagem das histórias bíblicas que já nos vem à mente. Quem? Quem? Faraó. A gente lembra que Faraó tinha o coração endurecido, que é uma outra forma da Bíblia falar da mente, né? A gente descobriu isso na palestra de ontem. Mas eu quero dizer para você que a exegese, que é o estudo da Bíblia nas línguas originais, nos mostra que a mente endurecida desse texto e de outros textos não é a mente endurecida de Faraó. E eu vou te explicar por quê. Quando a Bíblia fala da mente endurecida de Faraó, ela fala disso como uma obra do próprio Deus. Se você é um calvinista raiz, um dos seus textos favoritos da Bíblia é Romanos 9. Alguém já leu Romanos 9 aí? Só para saber? Nunca? Rapaz. Então agora, se você... Agora não, exatamente agora não, mas agora aqui, em Romanos 9, Paulo vai dar um argumento a favor do plano de Deus para eleger todos os povos, falando de Faraó. Faraó foi um instrumento de Deus para libertar o povo. De que jeito? A partir das 10 pragas que Deus colocou sobre o Egito, Faraó entendeu contra quem ele estava lutando e consumou o seu plano para poder fazer do seu povo uma nação de sacerdotes. O endurecimento do coração de Faraó, biblicamente falando, é entendido em termos de insensibilidade. Ou seja, eu sei que vai acontecer, mas eu não ligo. Então, o coração duro de Faraó foi uma coisa que o próprio Deus criou para mostrar para ele que ainda que ele não quisesse se importar, aconteceria. Agora, essa mente endurecida aqui é diferente. Essa mente endurecida aqui não é que ela sabe que vai acontecer e não liga. Essa mente endurecida aqui tem a ver com uma ideia de viver duvidando e desconstruindo a realidade que a Bíblia fala. Então a Bíblia diz que vai acontecer, não é como Faraó, que sabe que vai e não se importa. Essa mente endurecida aqui, ela sabe, mas ela vive como se não fosse acontecer. E para mim esse é o erro no qual eu e você incorremos, porque isso sim, segundo a palavra, é pecado. Deus puniu a Faraó e ao seu exército, mas consumou o seu plano. Ou seja, Faraó sabia. Se você resolver viver como se essas coisas aqui não fossem acontecer, essa é a mente endurecida sobre o que eu vou falar. Ficou clara essa diferença, gente? Ficou clara essa diferença? Faraó era insensível. Essa mente endurecida sobre a qual eu vou falar hoje é uma mente que não é insensível. Ela desconstrói a realidade, vive como se ela não fosse acontecer. Ela está trabalhando para não acontecer. E isso, então, nos faz voltar para o nosso primeiro ponto. A primeira questão sobre uma mente endurecida, segundo esse texto aqui, é que ela suprime fatos. Alguém aqui sabe o que é suprimir? O que é suprimir? Hã? Esconder, que mais? Hã? Reprimir, suprimir, reprimir, né? Fica de pé, por favor, nosso futuro pastor. Ele fez um sinal que eu acredito que é o sinal de supressão. Faz o sinal de novo, por favor. Nós teve até efeito sonoro. Tá percebendo? Vira aí pro pessoal e faz. Isso. Boa! Salva de palmas para esse cara. Ele é muito bom, ele é muito bom. Suprimir tem a ver com você tentar amassar, ajeitar e colocar coisa em cima dele para ele não aparecer. É aquela ideia, por exemplo, de você abaixar uma manivela assim, em algum dispositivo. Os amassadores de lixo fazem muito isso, para comprimi-los. Isso é a dinâmica do coração endurecido. Ele pega a verdade e ele esconde essa verdade, aperta essa verdade até o ponto de que ela não vai aparecer. E sabe como é que eu sei que esse é o caso do texto? Olha lá o destaque do versículo 2. Contextualmente falando, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é muito interessante porque Paulo está escrevendo para um povo que ele gosta.
Mas aquele povo vivia com uma dúvida no coração. Quando Jesus vai voltar? Ou melhor, será que ele já voltou? E essa é uma das coisas que eu acredito define muito bem a sua posição diante de Deus. Porque Jesus vai voltar. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que o mundo está acelerando cada vez mais para isso, por causa dos sinais da Bíblia. Quando você vive com a mente endurecida, ou você já perdeu a esperança de que Jesus vai voltar e por isso se entregou para as outras coisas, ou você está fazendo de tudo para evitar que ele volte. E para você evitar que Jesus Cristo volte nessa cabeça, você precisa calar todas as pessoas que acham que ele vai voltar. Porque se Jesus realmente vai voltar, então nós cristãos estamos certos. E a preparação precisa acontecer agora. Mas se Cristo não for voltar, então cada um pode viver do jeito que quiser. Mas sabe, uma das coisas que é mais interessante aqui nessa carta é que o apóstolo Paulo sabe que ele está falando para alguém que conhece essa realidade. O versículo 1 diz: no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem. Na minha versão, vocês sabem perfeitamente. Na revista atualizada estáis perfeitamente inteirados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a volta de Cristo Jesus é um fato. Mas nós não estamos vivendo num mundo que está se preparando para receber a Cristo. Nós estamos vivendo num mundo que está desconstruindo todas as ideologias que são características de alguém que está esperando pela volta de Cristo. Então isso quer dizer que ninguém hoje está acreditando de fato que Cristo vai voltar. E por essa razão o nosso mundo está ficando perigoso para nós. E é exatamente esse o ponto que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. Nós sabemos perfeitamente disso. É claro que nesse texto ele está falando para uma igreja, para um grupo de cristãos. Mas eu creio de todo o meu coração, que essa certeza da volta de Cristo está impregnada nos corações de todas as pessoas, ainda que elas não tenham nenhuma relação ou um vínculo com uma igreja. E eu vou tentar provar isso para você. Sabe qual é, hoje, na pós-modernidade, o pecado que as pessoas consideram imperdoável? A discórdia. E nós estamos vivendo num povo que está extremamente frágil. Gente, eu olho para vocês, que são a geração pós-anos 2000, que nasceram depois dos anos 2000, e eu tenho dó de vocês. Sabe por que eu tenho dó de vocês? Primeiro, porque vocês acham que jogo de verdade são jogos de primeira pessoa, ou coisas absurdas como Minecraft. Eu não sei qual é o objetivo do Minecraft. Eu cresci jogando jogo de verdade, entendeu? Sabe o que é jogo de verdade? Mario. Plataforma. Chegar no final da fase, matar o chefão e salvar a princesa. Jogar jogos que não têm fim é sem propósito. Por quê? Vou construir uma casa, beleza, e daí? Eu vou matar os meus amigos ali, né? E depois? Cara, perceba, antes os jogos eram feitos, inclusive, para mostrar os estereótipos nobres. O homem salvando a mulher. Hoje, a mulher não precisa ser salva, segundo ela mesma. Ela constrói o próprio jogo. E a pós-modernidade adentrou esse campo. E eu falo do campo dos videogames porque eu sou um nintendista convicto. Para mim, quem joga PlayStation, Xbox ou outras coisas não tem a menor ideia do que é jogo. E eu sei disso, sabe por quê? Todos os jogos que vocês gostam só foram inspirados nos jogos da Nintendo. Se você gosta, por exemplo, de God of War, ou desses jogos de campanha de mundo aberto, saibam de uma coisa. O jogo que inspirou isso foi uma série da Nintendo chamada The Legend of Zelda, que é simplesmente o melhor jogo já feito na história da humanidade, não dito por mim, dito pelos especialistas. Então, a ideia que hoje faz parte da nossa diversão são aqueles jogos que tem o fator replay infinito. Você está lá sempre jogando, mas você nunca termina o jogo. Então, por isso você está sempre jogando, mas você nunca termina o jogo.
Os jogos casuais hoje são febre, os jogos indie, porque dão aquela falsa ideia de que você está fazendo alguma coisa, mas você não está chegando a lugar nenhum. Isso é a pós-modernidade escrita. Por que eu preciso fechar um jogo? Eu posso simplesmente continuar jogando. Na época que eu comecei a jogar, as pessoas jogavam para quebrar recordes, ou seja, para ver quem chegava no final mais rápido e quem fechava o jogo 100%. Hoje, esse é o tipo de preocupação que não existe mais. Ninguém hoje fala assim, eu fechei um jogo. Eu peguei tudo que tinha que pegar, eu peguei todas as side quests, eu realizei tudo, até o que não era obrigatório, e eu estou 100% no jogo. Hoje a gente não, nem isso a gente tem. Pós-modernidade. Tá vendo? Fazer, sem fim. Isso pressupõe uma visão de mundo. O mundo é assim. É só viver, é só andar, é só continuar. E a nossa geração, a geração de vocês, é uma geração que aprendeu que quando alguém discorda, essa pessoa está cometendo o pior crime possível. Então hoje, nós temos um ambiente hostil para a discórdia. Se você for contrário ao que se fala e ao que se prega, você é uma pessoa perigosa. Hoje as pessoas estão dando vários rótulos para nós cristãos, né? Somos obscurantistas, ou seja, a gente quer viver no escuro. Somos retrógrados. Somos ultrapassados. Perceberam os rótulos? Essa ideia de que você tem que chegar no fim, de que tudo está indo para um final, de que alguma coisa grande vai acontecer e está todo mundo andando para lá, isso aí já passou. Ninguém vive mais assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, com muito amor no coração. Esse é o estilo de vida característico de uma mente endurecida. Você está vivendo, suprimindo a verdade a tal ponto de que ninguém mais vai falar dela. Só que o que a Bíblia nos garante é uma coisa: vai chegar. Vai chegar. E é exatamente aqui que eu queria fazer o meu panorama que eu prometi para vocês, eu não esqueci não. Vocês já ouviram a respeito da volta de Cristo ser tratada como algo repentino na Bíblia, né? Vocês já viram isso? Jesus vai voltar de repente. Vocês já ouviram alguém dizendo isso? O que as pessoas entendem com essa expressão? Que nós estaremos andando um dia, daqui a pouco, vamos desaparecer. Arrebatamento. Entenderam? Tem muita gente que acha que a volta de Cristo é assim: você vai estar lá pegando um avião e de repente a pessoa do seu lado vai sumir e as roupas dela vão ficar. Quer dizer, foi arrebatada. E se o piloto do avião for arrebatado? Já imaginou o que vai acontecer? Então, mas isso é o que as pessoas acham que vai ser a vinda de Cristo. Mas, gente, sabe uma das histórias mais incríveis que a Bíblia fala, já no livro de Gênesis, inclusive é um livro que eu amo, quando alguém me fala assim, por que livro eu começo a ler a Bíblia? Eu falo, Gênesis. A história humana, inclusive o final, está descrita lá em Gênesis. Pessoal de Poços, me perdoem, eu vou falar isso de novo. Mas eu vou contar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que Gênesis não é o livro apenas dos começos, mas também é o livro do fim? Você sabia que eu já sei aonde a história vai parar? Em Gênesis 1, quando Deus disse haja luz e houve luz? Vocês sabiam? Não sabiam? Então vamos para Gênesis. Aê, olha que beleza. Pessoal de Poços, vocês já sabem, mas eu vou ter que falar para eles, porque eles não sabiam. Então, se você está falando, nossa, de novo o João vai falar isso, de novo. Supere. Gênesis capítulo 1, gente. Gênesis capítulo 1. Vou mostrar uma coisa em Gênesis para vocês. Bíblia falando para a gente como vai começar. Tem muita gente que acha que o livro de Gênesis é figurativo ou é um poema. Inclusive eu queria dizer para vocês que essa é a ideia preferida do presbítero Yuri. Você quer arrumar um problema com ele, você diz, Gênesis é metafórico. Ou seja, o mundo não foi criado em 6 dias e os dias não tinham 24 horas. Quer arrumar problema com ele, você fala isso. E comigo também, tá? Porque tem muita gente que fala assim, não, olha, os 7 dias da criação, eles são, na verdade, as 7 eras geológicas. Porque o dia, naquela época, não tinha 24 horas. Como que a gente chama a gente que pensa assim, Yuri? Não pode falar, né? Mas, gente, não tem nada a ver, nada a ver.
Se você é desses que acha isso, então eu vou te dar alguns argumentos bíblicos para você entender o que está acontecendo aqui. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, gente. Capítulo 1. Aqui nós temos o começo de tudo, quando Deus disse haja luz e houve luz. E primeiro eu vou começar por essa parte. Sabe como é que eu sei que, muito embora a medição dos dias não seja exatamente igual à nossa, tipo 6 horas, 7 horas, 8 horas da manhã, sabe como é que eu sei que esses dias aqui são dias de 24 horas? Porque quando Deus criou os luzeiros, ou seja, o sol e a lua, Deus deu uma missão especial para eles. Observe o versículo 14. E Deus disse, que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Olha aqui, ó. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Sabe o que isso quer dizer? Muito embora alguns calendários tenham outras formas de dizer em que ano a gente está, um ano tem quantas estações? 4. Primavera, verão, outono e inverno. O calendário judaico, por exemplo, era um calendário, se você olhar na Bíblia, você vai ver lá, mês de Abib, mês de Quisleu, mês disso, mês daquilo, porque eram os meses de colheita. A pessoa sabia que se ela plantasse num período do ano, ela teria que esperar as 4 estações passarem para colher aquilo. Então ela sabia que um ano passou quando ela plantou e colheu. Então, os anos sempre duraram a mesma coisa, a mesma quantidade de tempo. Mesmo que a ideia de horas, minutos e segundos não esteja presente aqui, o tempo sempre foi o mesmo, porque esse é o papel do Sol e o papel da Lua. Deu para entender isso, gente? Deu para entender isso? Então agora, eu vou falar para vocês do fim da história. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. Olha que coisa interessante. Como que a Terra era antes da luz? Sem forma e vazia. Gente, quando alguma coisa não tem forma e está vazia, acender a luz em cima daquilo, não acontece nada, certo? Você precisa de alguém para, por exemplo, se for barro, você precisa de alguém para moldar e dar uma forma de alguma coisa àquilo. Se for cerâmica, você tem que moldar com as mãos ou com algum objeto para transformar a matéria-prima numa caneca, num copo, num prato ou alguma coisa assim. Por que quando Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, ele disse, haja luz? O livro de Gênesis, gente, não é um diário, tá? Ou seja, quando Deus disse haja luz, Moisés não estava escrevendo lá. E Deus disse haja luz. Até porque não tinha Moisés, né? Mas quando o livro de Gênesis, assim como todo o Pentateuco foi escrito... Ah, essa é boa, Pentateuco. Vocês já ouviram essa palavra? Pentateuco? O que é o Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso, pessoal bom de escola dominical aí, gostei. O livro de Gênesis, até o livro de Deuteronômio, existe um consenso entre os estudiosos de que ele foi escrito quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, bem naquele momento onde Deus manda Caleb e Josué para dentro da terra para espiar a terra. O povo judeu foi um povo que cresceu com uma ideia: existe um Deus. Agora, quando eles chegaram na terra de Canaã, nós tínhamos outros povos e outros deuses. Qual é a explicação que Moisés achou para isso? A terra estava sem forma e vazia. Como que a gente conserta uma terra sem forma e vazia? Brilhando a luz. E a partir daí, você vai ver a criação sendo descrita nos seguintes termos. Preste atenção. Em todos os dias da criação, se você pegar aí, você vai ver no versículo 5, por exemplo, que quando Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite, o que o texto fala que houve no primeiro dia? Tarde e manhã. Gente, você nunca se perguntou nesse texto por que houve tarde e manhã e não manhã e tarde? Você nunca se perguntou? Porque em todas as Bíblias é igual, não é? Tarde e manhã. Por que tarde e manhã e não manhã e tarde? Ah, pastor, mas isso é só palavra. Isso aí... Não é não. Não é não. É porque houve tarde e manhã acontece no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, mas não no sétimo dia.
Quer ver? 31. 1:31. Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aí entra o capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Ou seja, do dia 1 ao dia 6, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã. Se não houve tarde e manhã no sétimo dia, é porque a ideia predominante foi qual? Tarde, trevas. Manhã, luz. O sétimo dia, portanto, não foi um momento que Deus colocou os pés na rede e pensou assim, terminei. Foi o dia que ele olhou a criação dele e viu que tudo estava bom. Sabe o que isso me ensina? Deus estava com o relato da criação nos mostrando o seguinte: no nosso dia, no nosso tempo, existe ainda trevas. Só que as trevas, e aí o pessoal das exatas me ajuda, trevas, escuridão, não existe partícula de escuridão da mesma forma que existe partícula de luz. Então, quando tem escuridão é porque não tem luz. É isso? Pois é. Isso significa dizer o seguinte: quando Deus criou todas as coisas, tudo que havia era escuro, era trevas. Mas no final, o que vai prevalecer é a luz. Deus contou a história da humanidade no primeiro capítulo da Bíblia. Nós vivemos num mundo onde anoitece e amanhece. Anoitece e amanhece. Mas no final, o que predomina? Luz. E sabe um dado muito interessante que, conversando com um amigo meu, ele me contou uma vez? O que aconteceu, gente, no dia que Adão e Eva caíram em pecado em Gênesis 3? Qual foi o horário em que eles foram conversar com Deus? À tarde. Amanhã estava predominando até o momento em que o homem caiu. O homem caiu, anoiteceu de novo. Legal essa dinâmica em Gênesis, né? Esse é só o primeiro capítulo, gente. Só o primeiro capítulo. Mas ele reduziu a história da humanidade no relato da criação. Então aqui a gente olha para o começo, mas a gente também olha para o fim. É por isso que, por exemplo, Tiago chama Deus de Pai das luzes. Então a Bíblia está contando essa história para a gente desde o começo. Desde o primeiro escrito, o primeiro capítulo, a primeira página da Bíblia. Nós sabemos que no final é a luz que triunfa. Só que nós vivemos num tempo onde as pessoas estão vivendo como se tudo que existisse fosse à noite. E é por isso que eu falei do livro de Gênesis. A história que eu gosto de contar para mostrar como a terra estará quando Jesus voltar é a história de Noé. O que aconteceu na história de Noé? Nós tínhamos Deus dizendo para ele, vai chover, constrói um barco. Quanto tempo demorou para esse barco ser construído? 100 anos, 1 mês e 17 dias. Durante 100 anos, Noé construiu uma grande embarcação e não caiu uma gota de chuva. Até que a chuva caiu. É assim que o nosso mundo estará, gente. Desse jeito. Você é o construtor da arca. No dia que você parar de construir a arca, a chuva cai. Então, essa é a ideia da supressão. É você viver como se a verdade não fosse acontecer. É você viver como se as histórias da Bíblia fossem simplesmente histórias. E Paulo colocou isso para os seus ouvintes e para os seus leitores. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Só que nós estamos vivendo num mundo onde as ideias estão sendo predominantes para você não falar isso. E quando você não se prepara para a volta de Cristo, você se entrega, portanto, a todo tipo de coisa que é oposta a isso. A volta de Cristo faz você se preparar em santidade. Porque a ideia de ser algo repentino não é que vai ser do nada, é que ninguém está esperando. Enquanto você for aquela pessoa que está esperando pela volta de Cristo,
Existem outras pessoas que não estão esperando porque estão manipulando a história para ela não vir mais. Observe, nós cristãos cremos que Cristo vai voltar. Essa é a nossa mensagem. No dia que não existirem mais cristãos sobre a terra, quem vai falar que Cristo vai voltar? Mas isso não impede que Cristo volte. Essa é a jogada. Gente, quando Marx escreveu o Manifesto Comunista, lá em 1800 e tanto, uma das ideias principais dele é que uma das coisas que tinha que acabar na sociedade era a religião. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ele tinha tanto problema assim com a religião? Por que ele resolveu definir a realidade como uma luta de classes? É exatamente aí que eu enxergo mente endurecida. Preocupação pastoral. Também manifesto essa preocupação constantemente com o meu grupo. E agora eu vou usar esse momento para manifestar isso para você também. Lembra no primeiro dia que a gente fez a nossa reflexão com as igrejas e a gente pediu uma média de tempo gasto com as suas atividades semanais? Lembra disso? Vocês lembram disso? Como que ficou, por exemplo, o seu tempo de estudo? Ficou grande? Teve gente da minha igreja que contabilizou mais de 100 horas na semana de estudo. Contando aí escola e cursos e tal. 100. Quanto que é 24 vezes 7 mesmo? 168. Cadê o pastor Jailson? Mas das 160 horas semanais, gente, 100 horas dedicadas ao estudo. Você tem noção do que é isso? 100 horas por semana dá 20 horas nos dias úteis, 20 vezes 5. E se o dia tem 24 horas, você percebeu onde que está chegando essa conta? Isso está difícil, cara. Isso está complicado. Deixa eu te perguntar, onde você acha que você vai chegar assim? Por que você está estudando tanto? Não, mas meu futuro depende disso. Tá, qual? Qual? Quando você chegar lá na profissão que você quer chegar para ganhar 15, 16, 20, 50, 100 mil por mês, o que vem depois disso? Esse é o problema da mente endurecida. Eu estou sempre jogando, eu estou sempre indo, mas eu não sei para onde eu vou parar. Não tem onde parar, é só continuar. A história da Bíblia é diferente. Vocês sabem disso. Não tenta esconder isso. Cuidado com isso. E aí vem a parte, gente, a segunda parte, a última parte. Primeira coisa, então, sobre a mente endurecida. Ela suprime fatos. A segunda coisa sobre a mente endurecida, está aí. Ela tenta fugir da verdade. Sabe como é que eu sei disso? O apóstolo Paulo está usando duas metáforas que o próprio Jesus usou para dizer a respeito de como vai ser a vinda dele. Ele usa o ladrão e ele usa também as dores de parto. E essa, para mim, é uma das maiores e mais difíceis coisas da Bíblia, porque Jesus se comparar a um ladrão é muito chocante. Sabe por que é chocante? Porque Jesus comparou Satanás a um ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus também usa a figura do ladrão. Você nunca se perguntou por quê? Por que ele fez isso? E depois ele fala das dores de parto. As dores de parto são a coisa assim, foi consequência do pecado, porque Gênesis 3 nos fala isso, mas Jesus usa essa figura para dizer que a vinda dele vai ser assim, desse jeito. E eu queria que você se perguntasse nessa manhã, por que Jesus falou isso? E aí é que está, no meu ponto de vista, que eu creio que está certo, biblicamente falando, o porquê que existem cosmovisões falsas. Gente, sabe qual que é o lema de uma pessoa que abraça a mentira? Sabe o que está escrito no coração dela? Paz e segurança. A Bíblia diz que o mundo estará unificado em torno de uma visão de paz e segurança. Paz e segurança são os dois grandes objetivos da humanidade. Tudo que você e eu fazemos vislumbra paz e segurança. A gente não quer ser incomodado. Só que hoje a gente não está pensando só na cerca elétrica, no portão. A gente está pensando também nas ideias. Então a gente quer tirar as ideias contrárias do nosso convívio
para que assim a gente possa viver em paz. E isso mostra o porquê que a discórdia é tão importante de ser ressaltada no nosso mundo. Porque quando você está vivendo de um jeito que está errado, e alguém chega para você dizendo que está errado, é como se ela estivesse desmontando o castelinho de carta que você está montando. Então hoje as pessoas estão querendo montar os seus castelos sem que ninguém os desmonte, nem sequer o vento. Então quando as pessoas desconstroem a realidade que a Bíblia fala, que toda a história está caminhando para o dia em que Jesus Cristo vai voltar, o que o mundo deseja de você não é amor, tolerância, honestidade, mas sim que você pare de lhes incomodar. A sua crença incomoda tanto, porque se a sua crença estiver certa, tudo que as outras pessoas estão construindo vai cair. Porque é mentira. Esse é o grande motivo pelo qual os cristãos estão sendo caçados por aí. É por isso que hoje ser contra o aborto, por exemplo, é um grande problema. Porque isso faz parte de uma cosmovisão maior que valoriza a vida e que tem na família o grande ponto. Gente, por que as pessoas querem destruir a família? Meninas, preciso falar isso para vocês. Está gravado, então não vai ter como negar. Realmente, falei isso mesmo. Eu preciso falar isso para vocês. No dia que você olha para a possibilidade de ter uma família, e você rejeita essa possibilidade, porque isso, abre aspas, vai paralisar a sua carreira, ou, abre aspas de novo, vai estragar o seu corpo, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo isso aqui. Por que a família é tão importante para a Escritura? Sabe por que a gente quer casar e ter filhos? Ai, pastor, pelo amor, né? A gente se apaixona. Não, seu besta. A gente cria família, sabe por quê? Porque é por meio da família que os seguidores de Cristo são criados. Você sabia disso? Quando a gente evangeliza uma pessoa não crente, ela não é crente por causa da família dela. O normal na igreja é aquela ideia bíblica de geração em geração, geração em geração. Quando você tem que evangelizar alguém que não é crente, eu tinha um professor, inclusive, do seminário, que pensava isso. O Jailson também. O professor falava assim, é culpa dos pais. Ele falava isso assim, na boa. Hoje a gente não tem tantos pais assim nos ouvindo. Mas eu queria que você pensasse nisso. A família, você tem 3, 4, 5, 10, 20 filhos, porque na ideia bíblica, cada filho que você tiver vai aprender com você a ser um cristão. E aí eu queria dizer para você, você tem fé? Levante a sua mão se você tem fé em Deus. Você crê que Deus cumpre as promessas dele? Você crê nisso? Você crê? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você não pensa numa família de 20 filhos? Não, pastor, mas peraí, não. Mas filho é muito caro. Se eu tiver que pagar escola para todo mundo, curso para todo mundo, roupa para todo mundo, eu vou ter que ganhar milhões de reais. Esse é o grande problema. Por que você acredita nisso? Se tem uma coisa que a Bíblia promete abençoar na Bíblia, é a família, você sabia? Vou te dizer uma coisa, muito provavelmente a sua avó teve mais de 5 irmãos. Muito provavelmente a mãe da sua avó, ou seja, a sua bisavó, deve ter tido uns 20 irmãos. Eu sei disso porque na minha família é assim. A minha avó, olha como as coisas são interessantes. Se você voltar 5 gerações para trás na história da minha família, por parte de mãe, você vai ver o casal tendo 25 filhos. Não é exagero. E alguns morreram ainda. 25 foram os que ficaram vivos. Esses 25, quando casaram, tiveram 10. Esses 10, quando casaram, tiveram 4. Esses 4, quando casaram, tiveram 2. Quer dizer, foi diminuindo cada vez mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que 5 gerações atrás as pessoas criavam uma família de 20? Não, pastor, mas naquela época
Esse é o grande problema do argumento pós-moderno. Sabe o que movia essas pessoas a terem filhos? Vou aproveitar uma família da nossa igreja que está aqui. Nesse mês a gente teve alguns falecimentos na igreja, e um dos falecimentos foi de uma irmã muito querida, que foi um dos pilares de oração da nossa igreja há muito tempo, que foi inclusive a avó do Léo. Os pais do Léo estão aqui. Não é verdade? Quantos irmãos a dona Edília teve? 15. 25? E quantos filhos a dona Edília teve, Helenira? 10. Tá vendo? Gente, qual que era o segredo desse povo? Eu digo uma coisa para você: fé. Se tem uma coisa que Deus abençoa, é a família. Sabe por que o islamismo, os muçulmanos crescem muito? Porque eles acreditam que filho é uma bênção. Quanto mais filho tem, mais Deus abençoa e mais a religião avança. Por isso que o islamismo hoje é predominante na Europa. Os muçulmanos estão tudo indo morar nos países europeus, e hoje você tem mesquitas, que é aquela construção que tem a luinha, que tem a estrelinha. Você tem na França, que até então era um país cristão. Você tem na Itália, onde fica o Vaticano. Você tem lá. Você tem na Turquia, porque a história diz, eles se alojaram lá, cruzados e tal. Mas está avançando, gente. Queria te dizer uma coisa: por que você, cristão, você tem tanto medo de ter filho? De casar e de ter filho? Não, mas pastor, como é que fica a minha vida? Assim, endurecido. E aí é que entra o que eu falei para vocês da história da marca da besta. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para você o que é isso. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca no futuro. Isso não é chip não, tá? Fica tranquilo, não tem nada a ver com isso. É porque, gente, vamos fazer uma comparação de texto aqui agora? Vá lá para Apocalipse 13, fazendo favor. Apocalipse 13, minha gente, diz o seguinte. Eu vou ter que ser meio rápido por causa do tempo aqui, tá? Olha só. Apocalipse 13 nos diz assim. Perceba uma coisa comigo. Vamos lá? Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Apocalipse 13, 16 e 17 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Perceba, isso aqui impede comércio livre e todas essas outras coisas. Só pode comprar e só pode vender quem tem essa marca na mão direita ou na testa. Que marca é essa, hein? Eu vou dizer para você qual é. Não é porque eu sou muito inteligente, não. É porque a Bíblia fala mesmo. Abra sua Bíblia agora. Esse sim, no meu texto favorito da Bíblia. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 4 e até o 9. Gente, curiosidade bíblica. O livro do Antigo Testamento que Jesus mais cita é Deuteronômio. Tá? Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Olha só o que diz esse texto. Vamos lá? Ainda se fala amém, misericórdia nas igrejas por aí? Então, quem achou? Ótimo. Vamos lá? Deuteronômio 6, de 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha a marca aqui. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Obviamente, então, quando João fala dessa marca, ele não está falando de uma tatuagem ou de um chip. Ele está falando de um estilo
de vida. E se você acha isso uma loucura, deixa eu te falar. Você já ouviu falar em cancelamento? O que é cancelamento? É quando alguém é impedido de exercer a sua atividade por causa das ideias que defende. O que uma pessoa cancelada sofre? Perda de contrato. Tem a sua casa, talvez, incendiada, pichada, depredada. Isso, gente, é um sinal de que vai haver um tempo onde as pessoas não tolerarão mais quem fala sobre volta de Cristo. Você está preparado para até mesmo ser impedido de comprar no mercado se você for um cristão? Ou seja, se você tiver um estilo de vida que tem a ver com o fato de que o Senhor é o único Deus? Essa é a marca. Isso está acontecendo. Hoje nós estamos cancelando quem é tido como, abre aspas, fascista, nazista. As pessoas dão rótulos, porque essas coisas em si, historicamente falando, são péssimas, são horrorosas. Mas eles estão rotulando as pessoas que não são isso, para que elas pareçam más aos olhos da sociedade. E sabe o que vai acontecer? Quando eu me manifestar, quando eu der a minha opinião, as pessoas me darão uma identidade, ou seja, uma marca. Você viu? A Bíblia está falando disso faz tempo. E se você dá voz a esses movimentos, você está caindo na armadilha deles. Então, gente, a minha opinião, agora é a opinião pessoal sobre isso, tá? Eu acho que vai existir um tempo onde nós não vamos ter igrejas, onde nós não vamos ter momentos de pregar a palavra. Isso é o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre grande tribulação. É um momento em que a gente vai ficar completamente envolvido por esse mundo que vai tentar nos cancelar a vida toda. Mas sabe, quando eles tiverem matado o último cristão com um tiro na testa, e o céu se abrindo, Cristo voltando, e aquele mesmo cristão que tomou um tiro na testa levantar, ressuscitar, e ver os céus abertos e o seu Salvador voltando, e dando aquele urro de alegria mais alto do que um gol do seu time, esse dia vai ser louco. E é exatamente assim que a Bíblia descreve em Tessalonicenses a volta de Cristo. Os mortos ressuscitando. Por quê? Foram cancelados. Já imaginou que loucura? Você cancela uma pessoa pela opinião dela. Depois que você terminar de cancelar todo mundo, não tiver mais cristão nenhum na terra, Jesus Cristo volta e os cristãos ressuscitam. Mas a gente vai passar por isso. E a ideia da ressurreição dos mortos é associada justamente a esse contexto que nós estamos falando aqui. Você acha que Deus vai dar aos nossos inimigos o gostinho da vitória? Você acha isso? Você acha que quando eles terminarem a resistência deles contra a igreja, e quando eles estiverem se sentindo os vencedores da guerra, você acha que o Senhor vai permitir que eles se sintam assim vitoriosos? Nossa esperança é o retorno do nosso Salvador no céu. E é por isso que a Bíblia fala que toda língua confessará e todo olho verá que Jesus Cristo é o Senhor. Até os mortos vão ver isso. E eu gostaria que você tivesse essa esperança em vida, para que você não seja pego de surpresa por essas características da mente endurecida. Não é que Jesus não vai voltar, é que ninguém está esperando. Se ninguém está esperando, as pessoas vão dizer, não vai acontecer. Se ninguém falar sobre isso, não vai acontecer. Vai acontecer. Glórias a Deus porque vai acontecer. Então, tem problema ter mente endurecida? Tem. Você está fazendo de tudo para não acreditar, mas você vai ver isso acontecer. Então qual é o seu papel como igreja? A defesa da nossa cosmovisão não é tão eficaz no campo intelectual, quanto é eficaz no campo da preparação. O que eu quero dizer com isso? Não basta você ser um bom argumentador, você tem que mostrar para as pessoas que de fato, Jesus vai voltar. Do contrário, quando ninguém menos esperar,
inclusive você, que vai passar para o lado dos canceladores, que vai ter uma arma na mão preparada só para cancelar o CPF dos cristãos, você vai tomar o maior susto da sua vida. O livro de Apocalipse descreve essa cena de Jesus voltando, descrevendo o temor das pessoas que não acreditaram nisso, assim, eles vão desejar que os montes caiam em cima deles, porque isso vai doer menos do que encarar o Filho de Deus olho a olho, frente a frente. É disso que nós estamos falando. E isso é porque nós fizemos esse acampamento. Não é por outra razão. Você está aí, achando que se você é o cancelador, o caçador, o defensor dos direitos, sabe que eu sei qual é o teu problema. O teu problema é que você não está esperando a Cristo voltar. É por isso que a nossa opinião te machuca tanto. É por isso que hoje as pessoas estão se sentindo agredidas por palavras. É por isso que ter opinião hoje virou um crime. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso papel como igreja é resistir até o último dia. Porque quem vai sair bem dessa aí somos nós. Somos nós. Então, vou te dar um conselho. Eu gostaria que você concluísse comigo 3 coisinhas sobre tudo isso. Vamos lembrar? A mente endurecida, então, ela, 1, suprime a verdade, e 2, ela tenta fugir da verdade. Gente, primeira coisa, portanto, a mente endurecida é frágil. Parece contraditório, né? Se é endurecido, devia ser duro, resistente, mas não é duro no sentido de resistente. É duro no sentido de teimoso. E aqui, deixa eu te dizer uma coisa, é por isso que Cristo não disse quando ele voltaria. Se nós tivéssemos um texto bíblico que falasse assim, olha, em tanto tempo Cristo voltaria, eu não sei se isso seria útil. Porque aí agora eu vou apelar para uma outra coisa da cultura geek, que eu gosto bastante, que são os animes. Quem é que gosta de assistir animes aqui? Uma das coisas mais legais sobre animes é o seguinte, o que acontece num anime quando alguém tem o poder, por exemplo, para voltar ao passado ou para ir ao futuro? Alterar o rumo dos acontecimentos. Tenha certeza que se as pessoas pudessem reescrever a história, o dia que elas retirariam de pauta seria o dia da volta de Cristo. Então, se Deus tivesse postulado uma data e revelado essa data para nós, as pessoas fariam de tudo para evitá-la. Mas ela é inevitável. Por isso que a mente endurecida é tão frágil. Se você é uma pessoa que se magoa com a opinião dos outros, eu sei o porquê. Você está vivendo na mentira. Você está impedindo que alguém chegue no seu castelinho e faça assim. E aí esse castelinho vai cair inteiro. Então eu espero que você saiba muito bem o que você está fazendo. A nossa opinião não vai ser calada. Porque o triunfo é nosso, a vitória é nossa. Se você se magoa tanto por isso, é porque você está no time errado. Segunda coisa que eu queria dizer. Qual que é o lema, o motto para os mais antigos aí? O que está escrito na camiseta de uma pessoa que tem mente endurecida? Paz e segurança. É por isso que você está estudando tanto. Você acha que é disso que vem a sua paz e segurança. É por isso que você tem um plano de carreira. Porque você acha que é isso que vai te garantir alguma coisa. Mude de ideia enquanto é tempo. Não deixe as instituições roubarem de você o projeto mais nobre que existe, que é de ser um vencedor na glória eterna, no céu. Não deixa isso acontecer. Você não pode mudar a sua escola nem os seus professores, eu sei disso. Mas você pode mudar a sua cabeça. Se você tiver entregue à escola, à universidade, dedicado a isso como se não houvesse amanhã, é porque você tem paz e segurança. Paz e segurança na camiseta, na testa
e na mão. Você está achando que é isso que vai te manter seguro. É estar do lado de quem deterá o poder de cancelar a opinião alheia. Eu não sei o que eu vou precisar encarar. E olha, gente, daqui a alguns dias eu vou ter o privilégio de completar 10 anos da minha ordenação ao ministério pastoral. Dia 24 agora. Curiosamente no dia de São João. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu já sofri muito, ministerialmente falando. Já passei por coisas que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Podia ter desistido já. Mas sabe por que a gente não desiste? Porque a gente está do lado certo. Você vai ser difamado por causa da sua opinião, não por causa das suas ações. Você vai sofrer consequências por causa da sua opinião, ao invés das suas ações. Mas não mude de opinião. Esse é o objetivo das pessoas. Elas querem reconstruir a sociedade para que ninguém mais fale nada que vá fazer os sonhos dela, de paz e segurança, caírem por terra. Nós estamos aqui para estragar os sonhos das pessoas, os errados. E, por fim, qual que é o destino da mente endurecida? Lembra da frase? De nenhum modo escaparão. Sabe o que vai ser tão terrível, gente, no dia da volta de Cristo? Muita gente acha que o dia da volta de Cristo vai ser um dia terrível porque Jesus vai abrir um telão assim, e aí todos os seus pecados vão aparecer no seu telão. Eu acho que não é isso. Sinceramente. Sabe o que vai aparecer nesse telão? É uma pergunta. Só isso. O que vai aparecer diante de você no dia que Jesus estiver face a face com você é uma perguntinha, só uma. Por que você não acreditou no que a Bíblia disse? Ou melhor, por que você tentou calar o que a Bíblia disse? E, gente, você já pegou alguém mentindo na sua vida? Já pegou? Tipo, flagrou a pessoa mentindo? Digamos que um dos prazeres mais deleitosos para um pai e para uma mãe, e até vou pedir aqui a ajuda de quem já é pai, quem já é mãe que está aqui, tem uma frase que vocês adoram falar para nós que somos seus filhos. Não é tipo, traga a blusa, ou leva guarda-chuva. Essas também. Mas tem uma frase que eu acho que essa é a mais gostosa de falar. E é, eu avisei. É gostoso falar isso, não é? Você fala uma coisa, seu filho não acredita, acontece, e aí você dá só aquela olhadinha para ele, assim como quem diz. Então, imagina você dizer assim, não, Jesus não vai voltar porque ele nem existe, encarando o próprio Jesus. E a Bíblia descreve Jesus no livro de Apocalipse como alguém que tem olhos como a chama de fogo. Tem noção do que é isso? É um olho que brilha com uma luz tão forte, tão penetrante, é aquele olhar que consegue enxergar como se fosse um raio-x da sua alma e do seu coração. O que você vai falar para Jesus nesse dia? Esse vai ser o terror. Porque, gente, olha como a Bíblia é uma unidade maravilhosa. Sabe uma das coisas que vai acontecer no dia exato em que Cristo vai voltar? Não haverá sol. Isso quer dizer que aquela esperança de que o sol vai nascer amanhã, um dia as pessoas vão levantar, vão olhar de noite. Uai, mas agora são 7 horas, por que está escuro desse jeito? E nesse dia o céu cai, treme, a trombeta toca e o Salvador volta brilhando em luz. Esse dia vai ser louco. Mas esse dia vai ser uma vitória para a gente e uma tristeza para eles. É como se Deus, na sua ironia providencial, ele tivesse dito, vocês não gostavam de trevas? Então aí, ó. Tá aí. Um dia escurinho para vocês. Vamos ver. E é exatamente isso, gente, que nós queremos que você lembre. Por trás de uma cosmovisão errada, existe uma intenção de suprimir a verdade mais fundamental de todas. Jesus vai voltar. Eu não estou conclamando você simplesmente a ser um defensor da vida, uma pessoa que combate o aborto, que combate isso, que combate aquilo. Isso são apenas facetas de uma sociedade
que deseja se livrar da mensagem mais incômoda de todas. Jesus vai voltar. Mas a Bíblia descreve esse dia assim, ó. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O quê? Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo se você não acreditou nele a sua vida toda, a sua boca vai falar essa frase. Eu espero que quando essa frase sair da sua boca, que ela não seja pronunciada tarde demais. Por isso que eu disse, é hoje, é agora. Não há outra opção. Antes que o amanhecer não venha, antes que a trombeta toque, eu espero que você seja capaz de pronunciar essa frase como a expressão mais viva da sua cosmovisão. Não tenha uma mente endurecida. Não seja uma pessoa que joga e não chega ao fim. Não seja uma pessoa que acha que não existe uma grande explicação para tudo isso. Da onde que vem essa ideia doida de cancelamento? Direto do coração das pessoas que sabem que Cristo vai voltar. Não embarca nessa. Esse é o nosso pedido para você. Certo, gente?